que a gente está agora num momento que todo mundo sabe muita coisa, né? Ou finge que sabe, porque uma vez que fala na internet parece que é verdade, as pessoas não vão atrás das buscas verdadeiras. Outro dia mesmo eu estava vendo um cara falando assim: olha, você sabia que o livro tal existe isso aqui lá? E fala. Aí o cara debatendo com ele, o cara, pô, desculpa, cara, mas o livro não fala nada disso. Eu sei porque a editora era minha e do meu pai. Eu que editei esse livro. Aquele Alan dos Santos, tá ligado? Meu Ah, irmão, o cara ficou com a Pô, esse cara. cara é nossa. Imagina o cara, tu contar uma mentira, igual o colega meu uma vez, que contou uma parada que tinha acontecido comigo. Uma história que eu contei pra ele. Ele parece que esqueceu e contou como se fosse ele. Ele falou: caralho, tu tá vivendo a minha vida agora, porra? É igual aquela entrevista com o Marcelo, o cara fala, não, tô aniversário hoje. Fala, não, meu aniversário não é hoje não. É, claro que é. Ele falou, irmão, aniversário é é meu, porra. Porque a gente tá assim, né? E aí você, pra provar, como é que você prova? Como é que você debate se a pessoa entra na internet ali e vê algo que não contesta ela, pelo contrário, Reforça. reforça aquelas ilusões. Então, eu queria te perguntar assim, você como historiador, qual é a melhor forma hoje de pesquisar e ter a certeza que você está fazendo algo certo, sabe? As fontes, né? Quais são as melhores fontes? A IA pode realmente ajudar ou de repente pode Ela pode atrapalhar? ajudar, mas assim, para coisa. Então, vamos pensar aqui na minha área, história do Brasil. Para a história do Brasil, ainda não tem muito abastecimento, porque você abastece a IA Sim, de ó. informações. Então, não tem muita coisa de história do Brasil. Se você for comparar, né, a capacidade devolutiva dela em inglês, que temas em português, é bizarro, é absurdo. Entendi. Então, ainda na minha área, a gente continua correndo atrás de teses, né, de dissertações. A gente tem um banco das universidades federais, estaduais muito grande. Então, é ali que é a minha principal fonte de informação, Paulinho. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter um dia que a IA vai conseguir essas informações, mas, por enquanto, na minha área, ainda não está tão forte assim, não. Então, Tá? e existe um trabalho para abastecer Isso essa daí vai Wikipédia, acontecer. Isso assim. vai acontecer. Isso vai É acontecer porque, naturalmente, né? naturalmente, no Nada nível de disso vai ser história. Mas hoje, até complicado. quando Com tu busca, certeza. hoje quando tu busca na IA, por exemplo, eu assino lá o ChatGPT. Uhum. Aí quando tu busca, vai aparecendo as bolinhas dos sites que ela tá procurando na hora. Sim. Já viu? Tipo, tu pergunta, Sim. quero saber sobre isso e isso. Ela mostra onde ela tá pesquisando. E aí ela pode, às vezes ela vai dentro das teses. Tá? Sim, sim. Na medida que estão publicadas, ela vai dentro das teses. Então, isso é uma questão de tempo. Sim. É uma questão de tempo, e aí a gente vai ver. A minha grande discussão é o seguinte: vai chegar um momento que você vai olhar uma tese, você vai saber que aquilo ali foi com fonte de A, e a outra que não foi fonte com IA. E ainda Então tem, você vai ter uma habilidade para saber o que é inteligência artificial e o que não é inteligência artificial. ainda tem também as narrativas, né, cara? As histórias contadas pelos escravos e pelos donos dos escravos. Exatamente. Aí é a grande discussão. O Rio de Janeiro, tem um amigo que está fazendo uma peça agora para Meu Amigo Branco, que é bem legal esse espetáculo. Eu fui assistir também com ele no elenco Aquele monólogo? Não, Macacos, né? Você deve estar falando. Macacos. Tô doido para assistir Macacos. Não, mas não Tá em foi. São Paulo Foram agora. migrantes. Migrantes. Falava sobre várias pessoas que fogem, né? Que migram para outros lugares, tal. E a gente está vendo isso hoje no mundo muito forte isso, né? Essa coisa as pessoas preocupadas com a imigração, tal. Como é que surge a história do Rio de Janeiro? Assim, como é que migram para o Rio de Janeiro? Como é que o Rio de Janeiro começa? Porque veio agora eu vi a coisa de um local escravo perto da Lapa ali que descobriram que era Tá falando a chegada dos escravos. do Cais do Valongo? Cais do Valongo. Ainda tem muita coisa para se descobrir ainda no Rio de Janeiro, Tem né? muita coisa. Mas o interessante é quando você fala assim, como é que veio o primeiro migrante para o Rio de Janeiro? Os indígenas estavam aqui, não é? Então, só que os portugueses, eles repeliam os portugueses. E aí, em 1555, os Caraca, ainda demorou isso franceses... tudo. Sim, 1555, os franceses vêm para o Rio de Janeiro e vão fundar a França Antártica. Então, o Rio de Janeiro, né, a origem está na chegada... Você tem os povos originários, óbvio, né? Mas você tem migrantes franceses tentando estabelecer uma colônia no Rio de Janeiro. Pô, a gente podia ser tudo Né? francês hoje, hein? Podia ser tudo francês. E eram franceses fugitivos, porque primeiro vem um governo francês e aí vem vários calvinistas franceses chamados de huguenotes. E eles vão ficar numa ilhazinha, que hoje é chamada de Ilha de Villegagnon, do lado do aeroporto Santos Dumont.
Quando você desce no aquela aeroporto Santos pequenininha. Dumont, exatamente, não é a escola naval? Sim. Ali era a ilha de Vila-Gaon, onde Ih. ficavam os franceses. Eles criaram um forte chamado Forte Coligny, só que aí os franceses católicos e os franceses protestantes começaram a brigar. Os protestantes voltaram no mesmo momento que os portugueses vieram expulsá-los. O Mendes de Sá e o Estácio de Sá, o seu sobrinho. É o Estácio de Sá que funda a cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro é uma ocupação portuguesa para dizer assim, ó, é nosso. Estamos aqui, né? agora ninguém tira. E os indígenas aliados aos portugueses, do outro lado da Baía de Guanabara, fundaram Niterói. Né? Cuja liderança era o Araribóia, tanto que você tem aquela estátua muito famosa ali. Então, assim, a história do Rio de Janeiro está ligada a essa migração. Né? Então, você tem a migração, tentativa de colonização francesa, que não deu certo, os portugueses vão ocupar, e principalmente, Paulo, a partir da segunda metade do século XVII, você tem um incremento do comércio de escravizados. Né? Porque, sabe quando os holandeses invadiram Pernambuco? Recife, né? Recife, Maurício fizeram ali. Nassau. Exatamente. Eles invadiram também Angola. Para quê? Para trazer escravizados para abastecer as fazendas que estavam sob o controle deles. Entendi. Os holandeses foram expulsos do Nordeste, mas continuavam em Angola. E aí, como é que você vai trazer escravizados? Os cariocas foram até Angola expulsar os holandeses. E a partir dali, o tráfico atlântico de escravizados passa pelo Rio de Janeiro. Não é à toa que no século XVIII, Rio de Janeiro vai ser a nova Roma. A quantidade de escravizados que entravam no Rio de Janeiro só era comparável com Roma na época do Império Romano. Caramba. Era uma coisa absurda. O Rio de Janeiro foi o Se principal ponto. espalhava, né, cara? Porque eu lembro que eu morava em Bangu e lá tinha a fazenda do Viegas, que era uma fazenda que tinha tronco lá, cara. Ah, sim. E eu ficava aqui. Aí depois, meu pai sempre falando pra mim a coisa de, quem botou o nome aqui de Paciência foi. Sabe essa história? Não sei nem se é real, porque tem demorava muito pra chegar. E aí, você tá curtindo? Esse é o RJ Podcast. Obrigado pela sua audiência. Eu quero agradecer a todos vocês. Se inscreva no nosso canal RJ Podcast pra você assistir todas as entrevistas completas.